galerinha do Camp Kids, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui de novo, contando história para vocês. Estão prontos para ouvir a história de hoje? A gente está tratando nesse mês de olhar bem de perto as coisas, de ter foco, falar sobre fé. E o que é fé? Fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo para você. Vocês já empinaram pipa, não empinaram pipa? Vocês já viram pipa lá no céu, não viram pipa lá no céu? O que leva a pipa lá para cima? É o vento, não é o vento? E a gente consegue ver o vento? Ninguém consegue ver o vento, não é verdade? Mas a gente sabe que ele está lá. A gente sente o vento na pele, a gente sente o vento no cabelo. A gente acredita que o vento está ali sem ver o vento. Quer ver um outro exemplo? Vocês acreditam que atrás de mim tem um elefante roxo? É, um elefante roxo, bem bonitinho. Sim ou não? Quem respondeu sim, acreditou naquilo que eu estava falando. Quem respondeu não, não acreditou naquilo que eu estava falando. Vamos ver quem é que estava certo? Tananã! Olha aqui o meu elefante roxo. Se você respondeu sim, você creu. Se você respondeu não, significa que você não creu, que você não acreditou. E a fé é isso, é a gente poder confiar, acreditar em alguma coisa que a gente não vê. Mas não fica preocupado se você respondeu não, porque fé é algo que Deus dá pra gente e que a gente aprende a cultivar. A gente aprende a confiar devagarinho. E isso faz a gente lembrar do versículo do nosso mês aqui. Vocês lembram? Nosso versículo está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E a gente vai aprender isso melhor com a nossa história dessa semana. Nós estamos falando do tempo que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Nesse tempo, depois que Jesus morreu, os discípulos falavam sobre Jesus e sobre a salvação para todas as pessoas. Eles espalhavam a boa notícia de Jesus e com isso o número de pessoas crentes só aumentava. Conforme a igreja crescia, Pedro, um dos discípulos de Jesus, começou a viajar de cidade em cidade. Pedro falava sobre Jesus, Pedro curava pessoas doentes e numa cidade chamada Jope, Pedro trouxe à vida uma mulher que estava morta pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em Jope, Pedro ficou na casa de Simão, que trabalhava com couro. E Simão também vivia perto do mar. Olha que gostoso! E a nossa história de hoje acontece na casa de Simão, o curtidor de couro, e Pedro, o discípulo de Jesus, que antes também se chamava Simão. E ele também ficou conhecido como Simão Pedro. Mas essa história também acontece na casa de Cornélio, que era um comandante do exército romano, que não era judeu, era um homem muito bom e que adorava a Deus de todo o coração. E aonde é que está a nossa história? A nossa história está aqui, ó, nesse livro muito legal e precioso que a gente tem, que é a Bíblia. A nossa história está no livro de Atos, capítulo 10, e eu vou ler para vocês. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Cornélio era um homem muito bom, ele dava esmola, ele ajudava as pessoas, ele orava a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele. E o anjo disse assim: Cornélio! Cornélio levou um baita susto naquele momento, mas ainda assim ele respondeu: O que é, Senhor? O anjo respondeu para ele: Suas orações e as suas esmolas subiram como oferta preciosa para Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Depois que o anjo lhe falou e foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado e contou tudo o que tinha acontecido, mandou eles para Jope. Enquanto isso, no dia seguinte, enquanto eles estavam viajando, o que aconteceu? Pedro, que estava lá na casa de Simão, o curtidor, subiu no terraço para orar. E lá no terraço, em oração a Deus, Pedro teve uma visão. E sabe como foi essa visão de Pedro? Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra,
preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz falou pela 2ª vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes Pedro disse: não vou comer algo impuro, e 3 vezes a voz lhe disse: não chame de impuro o que Deus purificou. Bom, aqui a gente para um pouquinho na história para dizer o seguinte: o que ele queria dizer com aquela coisa de ser impuro? Eu vou explicar para vocês. De acordo com as leis de Deus no Antigo Testamento, os judeus eram proibidos de comer a carne de qualquer um desses animais. Eles não podiam comer répteis, eles não podiam comer qualquer ave, eles não podiam comer animais selvagens. E por isso, esses animais eram chamados de impuros. E esses animais é que estavam naquele lençol. Então, naquele momento, deve ter sido confuso para Pedro entender por que Deus dizia que ele podia comer esses animais, se lá no Antigo Testamento Deus dizia que não podia. Enquanto Pedro estava lá no terraço, pensando no significado daquele sonho, os homens que Cornélio havia mandado para buscar Pedro ali na casa de Simão estavam chegando para bater na porta. Pedro estava lá no terraço e o Espírito Santo de Deus falou com ele naquele momento, no mesmo momento que os homens estavam chegando na porta. E o Espírito de Deus disse assim: Pedro, tem homens procurando por você lá embaixo, eles vieram te buscar. Vá com eles, tenha confiança, vá com eles para a casa que eles te levarem. E Pedro desceu. No mesmo momento em que os homens estavam batendo na porta, Pedro abriu a porta e falou: sou eu o homem que vocês estão procurando, eu sou Pedro. Por que vocês vieram? E aí os soldados explicaram: olha, nós viemos em missão pelo comandante Cornélio, lá da Cesareia, porque ele quer que o senhor vá lá na casa dele. Um santo anjo enviou uma mensagem para ele, pediu que buscasse o senhor aqui para que o senhor fosse à casa dele. E Pedro falou: ok. Só que naquela noite estava tarde e não podiam sair mais, porque era muito distante, eles levavam uns 2 dias de viagem. Então Pedro chamou eles para dentro de casa, para ficar em casa. Naquele momento, Pedro podia estar começando a entender o que significava aquela visão. Sabe por quê? Assim como era proibido para os judeus comer certos alimentos, também era proibido para um judeu entrar numa casa de uma pessoa não judia. E ele sabia que Cornélio não era um judeu, mas um anjo tinha aparecido a Cornélio e pedido para ele ir lá. E Pedro ia obedecer, porque o Espírito Santo de Deus tinha falado com ele e dito para ele obedecer. Parecia que Deus estava fazendo novas regras sobre o que era limpo, sobre o que era puro ou impuro, e que a história de Jesus não era somente para os judeus, mas era para todos, inclusive para pessoas como Cornélio, que não era judeu. Mas a nossa história segue. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e fez uma reverência, adorando. Mas Pedro falou: viu, de jeito nenhum, levanta, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele se deparou com tudo aquilo e ele falou: nossa, o que está acontecendo? E perguntou para o Cornélio: Cornélio, por que você me chamou aqui? Aí Cornélio explicou para ele: Pedro, um anjo me disse que Deus tinha ouvido a minha oração e que eu devia enviar homens a Jope para trazer você para minha casa. Cornélio disse a Pedro que ele e toda a sua família estavam prontos para ouvir Pedro e aprender o que Deus tinha para dizer para eles. Olha que coisa maravilhosa! Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Pedro compartilhou com todos como Deus enviou Jesus para compartilhar o amor de Deus. Ele explicou como Jesus ensinou e curou as pessoas através do poder de Deus. Ele também compartilhou como Jesus tinha sido morto e como Deus tinha trazido ele para a vida novamente, como Jesus tinha ressuscitado. Enquanto Pedro falava, Deus enviou seu Espírito Santo para estar com Cornélio e todas aquelas pessoas que estavam na casa dele, toda aquela família dele, todos os amigos dele. Os crentes judeus que vieram com Pedro
ficaram espantados, porque todas aquelas pessoas não eram judias. Deus tinha dado seu Espírito a esses novos crentes, mesmo eles não sendo judeus. Quando Pedro percebeu que Deus tinha dado o Espírito Santo a Cornélio, a sua família, aos seus amigos, ele sabia que não tinha razão nenhuma para que eles não pudessem ser batizados. Deus os queria tanto quanto queria os judeus. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele batizou Cornélio e toda a sua família e todos os seus amigos em nome de Jesus. E ficou com eles por vários dias. E Pedro ficou muito animado, porque Deus o ajudou a olhar para as outras pessoas de uma maneira completamente nova. E isso é porque conhecer a Jesus muda a maneira como você vê os outros. Deus ama cada um de nós. E para Deus, todos nós somos importantes. Deus tinha um plano para o mundo desde o início. E esse plano era para todo mundo. A gente pode ver como o plano de Deus é perfeito e vem se realizando ao longo de toda a história. Desde quando Ele criou tudo, lembra? Quando não existia nada e Deus disse, haja luz. Sua promessa de abençoar o mundo através da família de Abraão, até que Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Antes de Jesus, Deus havia dado regras ao seu povo sobre o que eles deveriam comer, sobre como deveriam viver, com quem eles poderiam estar. Mas então, Deus mandou Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, tudo mudou. Foi isso que Deus deu a Pedro. Era isso que significava aquele sonho. Pedro começou a perceber que Deus tinha lhe mostrado que não era apenas sobre animais e o que ele deveria comer ou não comer. Isso significava que ele devia mudar a maneira como ele via as outras pessoas. A visão que Deus deu para Pedro significava que a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, mas era para todos nós. Era para mim, era para você, era para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para todo mundo. E o que isso quer dizer para a gente? Isso significa que você deve amar todas as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de você. Mesmo que elas não se pareçam ou falem como você. Mesmo que elas gostem de coisas diferentes, você ainda pode ser amigo delas. Você ainda pode demonstrar para elas o amor de Jesus com as palavras que Ele diz e com a maneira como você escolhe tratar essas pessoas. Isso não é maravilhoso? Deus fez as outras pessoas exatamente como Ele fez você, exatamente como Ele fez a mim. E Ele enviou Jesus para ser o Salvador de todos nós. Pensa nisso. Por que a gente sabe disso? Foi porque alguém contou pra gente. Alguém trouxe essa notícia para mim. Alguém está contando para você. E você pode contar para alguém também. E é isso que Deus espera da gente. Porque o seu plano de salvação é para todos nós. E vocês já estão craques nisso, né? Porque vocês vêm aqui domingo a domingo, vocês ouvem a história, vocês gostam de aprender sobre Jesus. E agora eu vou perguntar para vocês, onde é que estão essas histórias todas? Onde é que a gente encontra essa história maravilhosa da criação, de Deus e de Jesus? Olha a resposta aqui. Está na Bíblia. E a gente pode acreditar no que está escrito aqui, não pode? A gente consegue ver Deus? A gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ver Jesus. Mas a gente sabe que o que está escrito aqui, Ele nos deixou para que a gente pudesse crer, ter fé, que Ele nos ama, que Ele nos quer e que a gente faz parte dessa grande história. A gente pode ter fé em Jesus e a gente deve ficar muito, muito, muito alegre por isso. Que legal, né? Agora eu queria convidar você para orar, para a gente orar e pedir para Deus para que essa coisinha que é a fé entre aqui no nosso coração e que Ele permita que a gente tenha cada dia mais fé, para que a gente possa também demonstrar isso e que outras pessoas possam perceber que a gente tem fé, que a gente crê nessa história de amor. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque um dia o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Muito obrigada pelo seu maravilhoso plano, pelo seu maravilhoso plano de amor. Um amor que nos busca, nos resgata. Não importa quem sejamos, não importa aonde a gente está, o Senhor nos ama e o Senhor nos busca.
Nos ajuda, Senhor, a cada dia perceber mais e mais, mesmo nas coisas que a gente não vê, a Tua presença. Aumenta a nossa fé. Nos ensina sobre como aprender a confiar cada dia mais em Ti e sobre como falar do Senhor para as outras pessoas. Nós Te amamos, Senhor, e nós estamos alegres, porque um dia Jesus morreu na cruz para nos salvar e deixou essa história escrita para a gente nunca esquecer. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pela nossa semana, muito obrigado pela nossa escola, pelo nosso estudo, pelo nosso sustento, pelos nossos amigos, pelos nossos animaizinhos. O Senhor cuida de tudo na nossa vida e por tudo nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que legal, gente, que legal estar aqui com vocês essa semana. Que tempo bom foi esse de contar história, viu? Eu já tô até com saudade da próxima história. Mas para vocês não perderem o fio da meada, acessem lá o Instagram do Camp Kids. Lá tem um devocional para vocês fazerem nessa semana e tá lá também o versículo do mês para vocês decorarem. Tá joia? Um beijão, tenham uma boa semana e fiquem com Deus.